A paz do Senhor, shalom para todos. Estamos aqui hoje no canal Oliveira com Deus, com a Cris Oliveira, Sil Oliveira e uma convidada especial, que é a missionária Jennifer, que vai estar falando de Deus hoje conosco aqui, sobre Elias, que é uma palavra poderosa, e ela ficou com essa missão hoje de conversar com a gente aqui sobre isso, para tentar nós entendermos melhor, como que Elias foi para naquela caverna, E ela vai estar fazendo também a leitura, para nós. E vamos começar, Oliveiras com Deus. Fique ligadinho para você não perder nada. Shalom, a paz do Senhor a todos. Como foi dito, estamos aqui para falar do Senhor. Não há coisa melhor do que nos reunir para falar da palavra de Deus, que nós aprendemos um com os outros. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita aí essa oportunidade para nos ajudar a incentivar essa palavra a chegar a mais pessoas, porque não há coisa melhor do que compartilharmos a palavra do Senhor. Então vamos ler aqui 1 Reis, capítulo 19, a partir do primeiro versículo, que diz assim: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matou a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer: Assim me faça aos deuses, e outro tanto, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto a caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um pé de zimbro e pediu para si a morte, dizendo: Já chega, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou eu melhor do que os meus pais. Somente até o versículo 4. Gente, você vê, pessoal, que ele, depois de ter aquele confronto, com os profetas de Baal e de Azera, ele sentiu medo. Quando ele ouviu Jezebel falar que ia matar ele, Ele tinha, derrotado 450 mais 400, É muito profeta ali, de Baal, e ele conseguiu vencer em nome do Senhor, Ele fez cair fogo do céu e ele venceu. Mas depois de uma palavra de uma mulher, ele pegou e sentiu medo e fugiu. E muitas vezes nós sentimos esse medo, Mas nós temos que entender que Deus está conosco. Ele que nos capacita, Ele que nos levanta, Se um profeta que nem ele, que fez esse fogo do céu, teve medo, imagina a gente, hoje em dia, imagina a gente, E tem muitos aí que, por qualquer motivo, estão saindo da igreja. E aqui hoje a mensagem que a gente quer deixar para vocês, e para nós também, Mas que a gente já saiu da caverna. Saia da caverna, vocês também. Que Deus chamou a gente não é para ficar escondido não de casa, é para sair da caverna, para sair, levar a palavra dele. E agora a nossa missionária aqui vai falar um pouco como que ele foi parar nessa caverna, o que aconteceu, o que ele passou por essa caminhada aí até chegar na caverna. O interessante, é que ele teve aproximadamente 20 anos de ministério, A primeira menção que é falada de Elias foi quando ele apareceu ali falando para Acabe que, segundo a palavra dele, não haveria chuva, E nós sabemos que ficou 3 anos e meio sem chuva. E depois o Senhor mandou ele retornar até lá para falar que a chuva viria. E nós sabemos que depois disso veio a chuva, E antes dessa chuva, teve ali a viúva, teve a multiplicação do azeite, teve a ressurreição do filho da viúva e depois essa profecia da chuva, Que foi depois ali do sacrifício dos profetas e de Elias, e ainda assim ele teve medo. Olha o tanto de coisa que Elias ele tinha feito através do poder de Deus, Ele teve ali a sua palavra cumprida, que não teve chuva, teve a multiplicação do azeite, a ressurreição do filho da viúva, teve novamente a chuva e ainda assim teve medo. Olha só a autoridade que tinha esse profeta. E é assim na nossa vida, Nós tão pequenos, tão falhos, e a gente chega uma hora que nós tem medo. Assim como Elias teve, ele fugiu, foi ali para o deserto, onde ele dormiu embaixo do pé de zimbro. Veio o anjo e o alimentou por uma vez, veio a segunda vez e disse que a caminhada era longa. Elias ali partiu do deserto, debaixo do pé de zimbro, para a caverna, que nós sabemos que se encontrava em Horebe, e ele entrou naquela caverna.
E é nesse momento que nós queremos comentar, né, com vocês que ele se escondeu. Depois de tanto poder que ele demonstrou, né, de Deus através da vida dele, ele ainda teve medo. E foi como foi dito aqui, muitas vezes a gente também acontece isso. A gente que somos servos do Senhor, pequenos, mas somos servos, né? Muitas das vezes a gente enfrenta, a gente tem fé, a gente acredita, passa por tanta situação, mas por uma coisa tão pequena, muitas das vezes a gente acaba entrando na caverna, se escondendo, né? Gente, e hoje em dia a gente ouve muito relatos de servos de Deus que estavam firme ali, que se afastou, né? Porque a gente é falho, se afastou e depois retornou para a igreja de novo. Só que nesse retorno para a igreja, estava tudo bem lá, quando eles estavam afastados de Deus, mas quando voltaram, eles veio falar pra gente que a prova ficou maior, que a luta ficou maior, a perseguição ficou maior. Então eles acham melhor sair novamente da igreja, porque eles não aguentam a pressão, eles não aguentam, né, a perseguição. Então eles acabam saindo da igreja por não querer passar por lutas, por prova. Porque a gente sabe que nós somos ser humano, todo mundo, servo ou não servo, vai ter provas, vai ter luta. Mas não é mais fácil você passar pela prova junto, né, com Deus, na presença do Senhor, sabendo que a vitória lá na frente nós vamos alcançar? Hoje está assim os servos de Deus. Estão tudo se afastando com medo das provas. É como diz a palavra do Senhor, né? Que os covardes não herdarão o reino dos céus. Então nós sabemos que nós temos que ser valentes, temos que ser corajosos, né? Nós não somos, né, super homem, super mulher, mas nós temos um Deus que está na frente da gente, né? E nos garante a vitória diante das circunstâncias, diante da adversidade, mas nós não podemos desistir, né? A palavra fala que aquele que põe a mão no arado e volta para trás não é digno do reino dos céus. Então é por isso que o reino do céu é tomado à força, né? Porque nós estamos aqui nessa terra e temos que perseverar até o fim. Vem diversidade, vem prova, vem luta para todos. Ninguém está isento disso. Mas todos nós temos que ser firmes e ser valentes diante de todas elas. Então, mas vai adiantar o que a gente ficar em casa, entrar no caso na caverna, ser a presença de Deus? Vai resolver alguma coisa, irmãos? Não vai. Vai piorar cada vez mais. Que nem a minha irmã falou, a Cris Oliveira falou. Vai aumentar mais ainda a peleja, vai aumentar mais tudo. Então, vamos ficar na direção do Senhor. Tá difícil, mas Ele está na direção. Então, não vamos ficar na caverna, irmãos. Vamos sair aqui, chegar na caverna, a partir de hoje, saia. Vai levar a palavra do Senhor. Fala que Jesus ama, fala que Jesus está voltando. Porque Ele está voltando, igreja. Então, não fique na caverna, não fique estacionado, não fique parado em casa. Parado em casa não vai resolver os problemas, não. Tem que ir para a luta, tem que ir para a igreja, porque é na igreja que a gente recebe, né, ali a força, a renovação ali todos os dias na igreja. Em casa, em casa, irmãos, a gente só vai ficar cada vez mais se afastando da presença, mais para a caverna, mais para o fundo. E Deus chamou a gente não é para isso, Deus chamou a gente para a gente levar a palavra, levar a palavra de salvação, levar a palavra para aquelas pessoas que não têm, que não sabem que Jesus é o Senhor, é o nosso Senhor e Salvador. Então, se tem alguém parado, volta, sai da caverna em nome de Jesus. E aí você pode ver nessa passagem como Deus é zeloso pela vida da gente, né? Pois Ele mandou o anjo, olha, mesmo sabendo que ele estava com medo, estava cansado, estava querendo desistir, Ele mandou o anjo lá levar, ó, pão, né? Suprir as necessidades de Elias. Por 2 vezes o anjo, né, visitou ele e alimentou ele e falou, vai, que a caminhada é longa, porque ele tinha mais 40 dias e 40 noites no deserto, né? Que essa comida aqui, pra você ver como que é a comida de Deus, né? A gente come aqui e já tá com fome, né? Verdade. Agora a comida de Deus, ó, o profeta foi e ele, com essa comida, ele ia ficar 40 dias e 40 noites no deserto. A gente come daqui 2 horas, a gente já tá com fome. Mas se você se alimentar da palavra do Senhor, você não vai sentir fome. E se tomar, beber da água, né? De Jesus, a água do Senhor, também não sentirá sede. É por isso a importância, né? Assim como a gente nos alimenta todos os dias a nossa carne, quando a gente levanta e toma um café da manhã, a gente almoça, a gente janta ou faz um lanche, essa é a importância de a gente alimentar o nosso espírito. Porque vai chegar momentos difíceis, dificuldades, e se a gente não tiver alimentado, pelo quê? Pela palavra do Senhor. Se a gente não tiver alimentado, a gente não consegue permanecer. Então, e voltando aqui, Jenny, mas me explica aí. Deus mandou eles na caverna, não mandou? Mandou. Então fala pra nós essa história nossa, que a gente quer saber como que aconteceu, né? Porque ele tava morrendo de medo. Ele pediu a morte, gente, tava com medo. E
quantas vezes a gente já não pediu a morte, né? Verdade. Eu falo por mim que nesse pequeno ministério que eu tenho de 10 anos, teve momentos da minha vida que eu achei que eu não ia conseguir, que não aguentava mais, que eu não suportava, e eu pedi a morte pro Senhor. Porque todos nós passamos por esse momento, né, de sensibilidade, de emotivação, né? E essa é a importância de a gente ouvir a voz do Senhor, né? Não se esconder. Mas Deus teve misericórdia de Elias e ainda assim foi atrás de Elias mais uma vez, né? Quantas vezes o Senhor já não veio atrás da gente, né? Quantas vezes a gente já não pensou em desistir, a gente se escondeu, a gente falou, vou ficar quieto aqui, como foi dito aqui, tô fazendo alguma coisa pro Senhor, a prova se levanta, então é melhor não fazer. Não é assim, né? A gente tem que ser firme, a gente tem que ter objetivo, a gente tem que ser perseverante. E o Senhor, ele tá na frente da gente, a gente não tá sozinho, né? E Elias, ele achava que ele estava sozinho. Ele se escondeu naquela caverna, mas mais uma vez o Senhor foi atrás de Elias e falou com Elias, Elias, o que você está fazendo aí, Elias? E Elias, ele vai e fala o quê? Senhor, eu estou sendo zeloso com a tua obra, né? Porque as pessoas, elas se prostraram, elas viraram as costas para o Senhor, então eu tive que me esconder, porque eu estou sendo zeloso para com a sua obra. E o Senhor, ele fala então para Elias sair para fora. E é interessante que nesse momento, quando Elias ele sai para fora, vem ali um terremoto, né? Arrebentando tudo, mas Deus, ele não estava no meio daquele terremoto. De repente vem um vento forte que estava ali quebrando árvore, chacoalhando tudo, mas Deus também não estava no meio daquele vento. E assim vem também o fogo, queimando tudo ali, né? Elias, que é conhecido como profeta do fogo, pensou, agora Deus está ali, mas não estava também. Cuidado com E o de fogo. repente, exatamente. Cuidado. Porque Deus, ele não é só fogo, né? Ele não é só terremoto, ele não é só vento. E de repente vem o que? Uma voz suave, como uma brisa, e fala com Elias, e dá ali as instruções para Elias. E Deus, ele tem maneiras totalmente diferentes de falar com a gente, né? E ele fala ali com Elias, ele dá as instruções para Elias ali ungir o rei da Síria, um rei a Israel, e também um profeta que iria estar no lugar de Elias, que é Eliseu. Então é interessante que a gente tem que estar atento, porque o Senhor, ele fala de maneiras diferentes com a gente. Nem sempre ele vai falar da mesma forma como ele falou com a Cristina, como ele falou com a Rocio. E ele vai falar com todos nós. E muitas das vezes até com a gente. Ele vai falar de uma maneira uma hora, outra hora ele vai falar de outra maneira. Então nós temos que estar atentos para ouvir a voz do Senhor. Verdade. E Elias, né? Ele achou que ele era o único profeta. Ele achou que ele era o único remanescente, né? Mas Deus falou com ele, né? Que ainda tinha mais 7.000. 7.000. Guardou a palavra do Senhor, que não se prostrou diante dos outros deuses. Pra você ver, a gente acha que a gente é o único que está fazendo certo, mas graças a Deus tem mais pessoas que estão buscando, né, o Senhor em espírito e verdade, verdadeiros adoradores, né? E tem uma coisa que a gente pode ter certeza, é que a gente não está sozinho. Verdade. Sempre tem pessoas que estão no mesmo propósito, por mais que a gente não veja com os nossos olhos carnais, tem aqueles que guardam a palavra do Senhor e vivem a sua vida em fidelidade com Deus. Então Deus está pedindo para você nesta tarde, né, nesse dia, nesta noite, né, maravilhosa, tá falando para você o que você está fazendo aí escondido dentro da caverna. Ele está pedindo para sair, porque tem muita coisa ainda para a gente fazer aqui, né, em nome do Senhor. Tem muita coisa para a gente fazer aqui em nome do Senhor. Não tem coisa melhor do que a gente ser útil na obra do Senhor, né? Verdade. Porque ele não precisa da gente. Se a gente não fizer, ele levanta outro. Assim como Elias. Elias, ele era o profeta que estava sendo usado naquele momento. E ele não queria mais por causa das provas. Deus foi e falou para ele, então vai lá e unge Eliseu. Por quê? Porque todos nós não somos insubstituíveis. Mas o Senhor, ele conta com cada um de nós. Então ele fala com você nesse momento. Sai da caverna. Né? Põe a mão no arado novamente. Se você louvava, volte a louvar. Se você orava, volte a orar. Se você pregava a palavra, cuidava da obra, na limpeza, porque tudo é obra, né? Se você fazia visitas, volta a fazer, porque o Senhor, ele conta com a gente, né? E ele quer que a gente seja útil para a obra dele. Então sai dessa caverna. Chegou a hora de você sair dessa caverna. Deus, ele está falando com você nesse momento. E ao invés de você querer a morte, vai levar a palavra de vida eterna. Vai levar a palavra de vida eterna para os outros, vai levar a palavra de vida para as pessoas, porque você tem, porque você mesmo, muitos quando estão, né, eles estão se afastados da presença do Senhor, mas eles sabem da palavra do Senhor. Mesmo assim,
tem que levar a palavra de vida eterna, a palavra de fonte, né, de águas, de vida eterna que jorra, né, que fala que a fonte de Inesgotável. Isso, então, tem que levar, gente, a gente não pode ficar parado, porque foi dada a ordem lá no deserto para Moisés. Moisés, fala o povo marchar, a ordem é para marchar, gente, né? Com Vamos certeza. marchar, irmãos, vamos marchar. Marchar. Em nome de Jesus. Sai da caverna. E essa palavra, né, que Deus colocou no nosso coração, a pedido também de uma grande amiga nossa, né, que ela tá sempre lá, ó, dando joinha, sempre compartilhando, sempre acompanhando, ela que pediu essa palavra, e eu creio que Deus falou com a gente, né, e Deus falou com vocês também, em nome do Senhor Jesus. Porque essa palavra é a palavra de renovo, é a palavra de esperança, é a palavra de conserto, é uma palavra que cura o nosso coração. E é essa palavra, não essa palavra em específico, mas a palavra inteira, né? A Bíblia. Ela é a palavra que a gente precisa compartilhar. Porque todos nós, em todo momento, precisamos ouvir a palavra, né? Por algum motivo. Então que nós venhamos ser esse tipo de pessoa, pessoas que compartilham a palavra do Senhor, né? Através desse vídeo que eu creio que cada um que está assistindo vai compartilhar com o seu próximo, com o seu amigo, com o seu irmão, com aquele que você sabe que está escondido na caverna. Manda esse vídeo para ele lá, que o Senhor está chamando ele para fora. Venha para fora. Então nós vamos ficar por aqui, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, gente. E a gente repete toda hora, que é para vocês não se esquecer de se inscrever no canal Oliveiras com Deus. Clica no sininho, porque cada vídeo vocês vão, né, ser notificado e vocês vão assistir. É rapidinho o vídeo, gente. Nem cansa, vai ajudar a gente também. Ajudar as pessoas que estão podendo ouvir Isso, também. espalhar a palavra do Senhor, ó. Dá frutos, nós temos que dar frutos. Em nome Verdade. de Jesus. Shalom. Shalom. Agradecemos aqui a missionária Jennifer pela participação. Missionária Jennifer. Eu creio que ela vai dar Jennifer mais e Oliveira, mais. para quem não conhece, é minha filha, com glória a Deus, né, que Deus me deu. Missionária Jennifer Oliveira. E vai estar participando mais com a gente em nome de Jesus, Sim. né? Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Shalom. Shalom. A Shalom. paz do Senhor Jesus. A paz, fiquem com Deus. Amém.